Então, olá, tudo bem? Meu nome é Raquel, né? Eu conheço a Daniele já há algum tempo, trabalhei com ela e ela me pediu para fazer esse vídeo, né? Para vocês respondendo algumas perguntas. Eu vou ficar com o celular na mão porque eu vou lendo as perguntas e vou tentar passar um pouco para vocês da minha experiência, né? Como gestora. Eu sou enfermeira, sou formada há 10 anos e trabalho com equipes, né, na liderança e coordenação de equipes há mais ou menos uns 16 anos, né. Esse meu tempo todo de experiência foi sempre dentro do laboratório Weiman, né, na área da saúde, onde eu já passei por vários cargos. E isso já me proporcionou também várias experiências. Hoje eu sou coordenadora de 2 setores, né, e digamos assim, são setores mais complexos, são setores que possuem diversos perfis de profissionais e um deles que eu acho que é o que eu acho muito interessante assim abordar para vocês, eu acho que vai passar uma experiência legal, é o atendimento móvel, né? Por que o atendimento móvel? Porque eles possuem uma autonomia muito grande, eles são pessoas que como eles trabalham sozinhos dentro da casa do cliente, eles têm que ter essa autonomia, eles são pessoas que conseguem desempenhar, digamos, o papel deles, o trabalho deles com muita exatidão, né? E eles são muito bons no que fazem. Esses são os pontos positivos, né? O contraponto é que isso às vezes gera alguns conflitos dentro da equipe, né? Justamente por eles ter tanta liderança e tanta autonomia, isso acaba gerando conflitos entre eles, né? E vou ler as perguntas aí, já vou ir respondendo para vocês. Então a primeira pergunta é: como buscar um equilíbrio em um conflito quando não se tem um mediador como gestor? Neste setor, atualmente a gente tem um gestor em tempo integral, mas durante muito tempo isso não foi possível porque eu dividia o meu tempo com outras unidades. E é bem complicado, né? Porque nem todo mundo tem a maturidade de saber conseguir mediar um conflito. Geralmente as pessoas mediadoras de conflito são as pessoas mais neutras, aquelas pessoas que tentam apaziguar, elas tentam fazer com que o ambiente se torne o mais agradável. E elas se incomodam muito quando na verdade elas não rendem muito quando há problemas ou quando há conflitos até entre colegas. Geralmente essas pessoas têm um papel de mediador. E muitas delas, digamos assim, elas têm uma ligação tão forte com o gestor que elas acabam trazendo os problemas para o gestor, elas vivenciam, presenciam um conflito e trazem para o gestor, né, na visão delas. O que eu faço como gestor neste caso? Eu acabo, antes de tomar qualquer decisão, antes de conversar com as partes, eu tento ouvir mais pessoas, né? Diversos pontos de vista, já que eu não estava presente. Então, a partir dali, eu começar a desenhar o que foi o conflito, o que gerou, tentar ver lá a causa raiz, porque às vezes é uma coisa tão pequena e para eles, às vezes, aquilo acaba se tornando tão grande justamente pela falta de habilidade em lidar com problemas, em lidar com emoções, em lidar com frustrações, que aí isso acaba gerando conflito, né? Deixa eu ver a segunda pergunta. Como fazer com as consequências dos conflitos? Como fazer com que as consequências dos conflitos melhorem o desempenho da equipe e da organização? Acho que tudo traz um aprendizado, né? As consequências, assim, tudo gera uma consequência. E eu sempre acho que tudo pode ser um aprendizado, né? A gente aprende com os erros. A partir do momento que eles observam que um conflito pode ser um gerador, às vezes, uma reflexão sobre a sua atitude, sobre o seu temperamento e como aquilo afetou a outra pessoa, eu acho que isso é uma consequência que pode ser positiva, né? Porque as pessoas hoje elas acabam vendo só o lado negativo de conflitos, mas os conflitos fazem crescer. Onde a gente não tem um conflito, tu não tem um esforço para tentar melhorar, tu acaba caindo numa zona de conforto, né? Então, o conflito é sempre um desafio.
tanto para a pessoa que está vivendo aquilo como para o gestor. Então eu sempre vejo conflitos como coisas positivas, né? E aí a maneira que tu lidar, eu acho que tudo tu consegue tirar proveito. Pode ser o pior problema, tu consegue tirar proveito se tu vê o lado positivo daquilo, né? Então eu acho que sim, eu acho que dá para fazer as pessoas repensarem as suas atitudes e fazer como não fazer mais aquilo. E tentar se colocar no lugar do outro, tentar ter empatia. Deixa eu ver a terceira. Como administrar o conflito construtivo a níveis aceitáveis para que não se torne um conflito destrutivo? Eu acho que responde um pouco, o que eu falei antes responde um pouco essa questão, né? Quando eu falo de conflito construtivo, é a partir do momento que as pessoas têm opiniões diferentes, por exemplo, sobre um fluxo ou sobre um novo processo. Isso gera um conflito, porque eu quero fazer de uma forma e o colega está sugerindo de outra. Eu posso tornar isso destrutivo a partir do momento que eu não consigo integrar aquelas duas opiniões, ou eu posso fazer isso com que isso se torne construtivo a partir do momento que eu consigo juntar as melhores ideias de uma pessoa com as melhores ideias da outra pessoa e aí construir um fluxo diferente, pegar as oportunidades de melhoria que todos trazem, né? E isso vai muito do papel do gestor, porque se o gestor ele não tem a capacidade de aproveitar as coisas boas que cada um traz, mesmo que seja perante uma reclamação, porque às vezes as pessoas não sabem expor e aí elas expõem na forma de reclamação. E aí, quando tu expõe na forma de reclamação, às vezes tu faz uma negação para aquilo e não escuta. Mas tem fundamento, tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Porque muitas vezes eles têm razão, só não sabem expor o ponto de vista. Então eu acho que sim, tem como agregar e trazer aquele conflito como se fosse uma coisa construtiva, pegando as melhores ideias de cada um. E a última... Conte a sua experiência de um conflito vivido ou mediado por você e que tenha gerado um impacto positivo no seu ambiente. Tem tanta coisa, né? Tantos anos, mas eu acredito que bem isso assim que eu falei com relação a fluxos, né? E com relação principalmente à quebra de paradigmas e novas implementações. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Que foi uma quebra de paradigma muito grande, que a gente até por uma questão de receita, de tentar viabilizar o setor, né, e o negócio, a gente trocou, a gente tinha carros com motorista, onde o custo é elevadíssimo, a gente trocou pelos técnicos de enfermagem conduzindo carros até a casa do cliente. Aí isso gerou um conflito enorme, né? Como é que eu consegui trazer isso, que eles conseguissem sair da zona de conforto, que era ter um motorista, né, à sua disposição, para passar a dirigir, estacionar, ter toda a questão do trânsito, o estresse, né, a responsabilidade, né, e fazer isso com que eles vissem isso de forma positiva. Então a gente começa a falar os pontos positivos que aquilo ia trazer, o benefício de conseguir ter uma receita maior, e isso iria agregar para eles, porque há possibilidade de aumento do setor, há possibilidade de melhorias revertidas para eles, né? Mostrar para eles também que é uma forma que eles têm mais autonomia do que ter um motorista junto, porque eles têm mais liberdade, inclusive, para administrar a sua rota, do que ter uma outra pessoa dirigindo, né? E tentar construir coisas positivas em cima daquilo, né? Hoje, meu Deus, as pessoas assim, eles disputam quem vai sair com carros, né? Quem vai ir dirigindo. Porque tudo é como a gente coloca, né? Poderia ser uma coisa muito ruim, mas a maneira que tu expõe aquilo, a maneira que tu coloca aquilo, faz com que eles começam a refletir as coisas positivas e o benefício que aquilo vai trazer, né? Acho que eu me prolonguei, mas é que tem tanta coisa para falar sobre isso, né? Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído um pouquinho, né? E estou à disposição, né, para vocês. Beijo, tchau!